Boa noite, irmãos e irmãs. Bem-vindos a mais uma celebração do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro. Como vimos nessa música de abertura, hoje, 5 de dezembro de 2021, é o segundo domingo do Advento. A cor litúrgica é o roxo. Por isso, nós vamos acender a segunda vela da coroa e vamos ter um culto de gratidão a Deus por estarmos nos preparando para a chegada novamente de Jesus no nosso meio. A gente vai começar o culto de hoje com um belo hino cantado pelos irmãos da Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal. É um hino tradicional que nós conhecemos aqui, com uma letra um pouquinho diferente, mas é muito bonito ver como nós fazemos parte dessa grande família mundial que reúne a Igreja Reformada em todo o mundo. Vamos então começar o culto de hoje com os irmãos de Portugal cantando da Igreja O Fundamento é Cristo, o Salvador. Louvemos ao Senhor. Nós estamos, como eu já disse, no período do Advento. Mas o que significa o Advento? Para que ele serve no calendário da igreja? Para que ele serve na nossa vida?
Nós vamos ter dois textos explicando um pouquinho disso para a gente. Primeiro, um texto que a gente recebeu pela internet, que vai ser lido, você ouve com atenção e pensa se não serve para você. E logo depois, a reverenda Sandra, que é presidente da Igreja Evangélica de Portugal, estava nesse coral que cantou agora há pouco, ela fala uma coisa bastante interessante sobre o advento, sobre preparação, sobre chegada. Nós brasileiros costumamos dizer que os portugueses têm sotaque, na verdade nós é que temos um sotaque diferente do português lá da Europa. Mas vamos ouvir o que a reverenda Sandra tem a dizer logo depois de a gente ouvir esse texto que fala sobre o advento. Tudo contribui para você entender um pouquinho essa fase da igreja que a gente está vivendo. Depois do texto da reverenda Sandra, o reverendo Daniel, pastor da igreja de Brasília, vai cantar uma música de sua autoria chamada Visita. E ela também fala em preparação para o advento. Vamos então ouvir o texto, depois a reverenda Sandra e o reverendo Daniel. Advento. É o período no qual as pessoas se preocupam em limpar e enfeitar as suas casas para o Natal. Mas deveria ser muito mais do que isso. Pois é o período em que devemos fazer faxina também em nossas almas e nossos corações. Tirar a poeira e teias de aranha de casa enquanto tiramos os maus sentimentos do nosso coração. Ódio, mágoa, ressentimento, inveja, egoísmo. Afastar os móveis para fazer a limpeza e também afastar atitudes negativas como pré-julgamento, rejeição, condenação, críticas, grosseria, mentiras, maledicência, avareza, cinismo. Limpar as janelas, mas também o olhar, para realmente ver as pessoas à sua volta e prestar atenção aos sentimentos delas e às suas necessidades. Terminada a limpeza, aí sim podemos iniciar a decoração, enchendo o coração de amor, ternura, respeito, compaixão e carinho, enchendo-se de atitudes positivas como o acolhimento, a gentileza, a generosidade, tentando transmitir às pessoas próximas ou distantes sentimentos como autoestima, confiança, paz. E então, quando o dia do Natal chegar, estaremos preparados para dizer: pode entrar. Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Por que é que fazemos isto todos os anos? Ano após ano. Olhamos o céu, escutamos os anjos, seguimos a estrela, esperamos o nascimento. Estamos à espera de quê? Oramos pela paz quando a guerra ganha terreno sobre a terra. Buscamos serenidade quando nos rodeia o caos. Procuramos o divino quando nos é insinuado que a vida é apenas o que vemos. Por que esperamos? Esperamos porque acontece, ano após ano, quando o mundo menos espera, na mais escura noite, no meio da confusão, envolvendo os mais humildes e surpreendendo os sábios. O amor desponta e nasce em nós, e nesse instante os anjos anunciam: Deus encarnou. Não dá para começar a meio da história. Se começarmos a ver um filme a meio, ou chegarmos a meio de uma conversa, provavelmente não percebemos bem o que é que se está a passar. O mesmo acontece com o Natal. Não podemos começar a celebrar o Natal já com o bebê na manjedoura e os anjos a cantarem no céu, porque se o fizermos, estamos a esvaziar o Natal do seu verdadeiro sentido. Tal como os pais, que esperam o nascimento do seu filho, se começam a preparar tempos antes, também nós devemos começar a preparar o nosso coração para a chegada do Natal. Este tempo de espera, este tempo de preparação chama-se Advento. E assim como nós arrumamos a casa e arranjamos o espaço para a árvore de Natal, arrumemos a nossa vida para dar espaço a Cristo no nosso coração. Assim como nós procuramos presentes para os que amamos, procuremos a verdadeira felicidade do Natal. Nestes dias de morte, ansiedade e sofrimento, que são também estes dias de Advento, as mulheres metodistas e presbiterianas prepararam esta caminhada de Advento pelo desejo de ser abraçadas pela história de Deus. Vamos caminhar no caminho do encontro, no caminho que nos leva a experimentar o verdadeiro Natal. Vem connosco.
ruídos tão intensos, esta louca correria não nos deixam te escutar. La 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 abro portas e janelas e preparo tua visita. Sei que vem sem avisar. Com os fios do desejo, teço a rede dos meus sonhos pra poder me embalar. Durmo um pouco mais seguro, os vazios do futuro, tua visita preencherá. La 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 Belos textos e uma bela canção do Reverendo Daniel, você concorda? Eu acho que a gente pode agora acender as duas velas da coroa do Advento, simbolizando a chegada do segundo domingo. Logo em seguida, a gente vai ter um momento de reflexão, de contrição, meditando sobre todo esse momento que a gente está vivendo, a importância desse período do Advento na nossa vida. Nós vamos assistir mais um vídeo preparado pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Em seguida, a gente vai cantar uma música bem antiga do Volô, que fala que não adianta que Jesus nasça todo ano em Belém, se ele não nasce na gente também. É um convite à nossa contrição, à nossa reflexão, para a gente saber se a gente está realmente se preparando bem nesse período do Advento. Vamos ouvir então o vídeo e vamos cantar orando a canção do Volô, Obrigado, Jesus, por nascer. E ela deu à luz a seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou num coxo de animais, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Sem ter espaço para guarida, nem para que viesse a luz e lhes viesse aos braços o menino, Maria e José conhecem profundo desafio. Realidade pura de não lugar. O corpo miúdo do recém-nascido Deus não tendo cabimento entre a humanidade. No tempo entre tempos da infeliz pandemia da Covid-19, quanta gente também não coube no mundo. Teve gente que não coube na porção de leitos destinados. Teve gente que não coube na quantidade de tubos de oxigênio prometidos. Teve gente que não coube na consciência do cuidado consigo e com as demais pessoas. Teve gente que não coube nos pífios auxílios emergenciais. Teve muita gente que deixou de caber na vida. A estarrecedora sindemia do coronavírus fez descaber até mesmo a disposição para viver. Mas fez caber gente demais nas desoladoras estatísticas de mortes prematuras. Para essa realidade, a luz do Advento não nos permite olhos ofuscados por brilhos de ilusórias alegrias ou de brindes embrulhados. É o pequenino da manjedoura que vem trazendo a luz. No Advento, esperançamos pelo menino Deus que vem habitar entre nós, trazendo fôlego para o sem ar, trazendo alento para quem chora presenças ausentes, trazendo inclusão para quem não cabe na tomada de consciência, trazendo redenção
a quem não tem cabimento na vida. Que seus planos do singelo servir, do compromisso irredutível com a humanidade e da paz com justiça nos envolvam como o abraço que aguardamos. Envolveu-o em panos e o colocou num coxo de animais, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A gente sempre agradece por Jesus ter nascido em Belém, mas nem sempre se lembra na prece que Ele nasce na gente também e nos livra de todo pecado e de tudo quanto há de ruim. Meu Jesus querido, obrigado por nascer aqui dentro de mim. Mesmo sendo este mundo cruel, pelo Espírito que em nós habita e o caminho que nos leva ao céu. As flores que têm florescido, porque eu posso cantar a canção. Obrigado, meu Jesus querido, por nascer dentro em meu coração. Amém. Espero que você tenha aproveitado esse momento em que você assistiu esse vídeo e cantou essa canção para refletir sobre como está sendo o seu momento de preparação, de advento para a chegada do Natal. E se você reconheceu alguma falha, algum erro, alguma omissão e pediu perdão a Deus por isso, com certeza a gente está perdoado. Não porque a gente mereça, mas pela misericórdia de Jesus que se renova a cada manhã. Vamos ouvir agora a edificação sendo trazida a mensagem hoje pelo reverendo Luciano, pastor da igreja de Acari.
Meditemos na palavra de Deus. Amados irmãos, estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus nessa noite desse segundo domingo do Advento. E nesse segundo domingo do Advento nós vamos compartilhar a leitura do texto base que está lá em Lucas 17, de 11 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, lhes disse Jesus: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, pois prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É importante a gente compreender que a lepra era uma doença incurável, que além de proporcionar o flagelo do corpo, a lepra também ela determinava o banimento do convívio social. E isso é uma coisa muito terrível, talvez comparada a uma pessoa exilada, deportada do seu próprio país, longe da sua família, longe dos seus amigos, longe do seu povo, longe do seu convívio cultural. E é interessante que a palavra de Deus mostra que aqueles homens, eles encontraram Jesus e estiveram num distanciamento, talvez uma distância grande ao ponto deles terem que gritar para que Jesus pudesse ouvir o pleito, o clamor deles. É importante a gente entender que a lepra, lá em Levítico, capítulo 13, versos 46, vai dizer que é imundo, habitará só e fora do acampamento, fora do arraial. O Talmud, uma coletânea de leis que falam da ética, falam de costumes, da própria história do judaísmo, ele vai interpretar essa passagem de Levítico não somente como fora do arraial, como também fora, inclusive, dos muros das cidades. E essa distância que os leprosos estabeleceram de Jesus é porque alguns líderes judaicos, quando se deparavam com um leproso, eles tinham o seguinte costume: atirar pedra neles, dizendo: vá embora, não contaminem outras pessoas. Então eles reconhecem em Jesus um mestre, mas eles mantêm essa distância, talvez esperando que o comportamento de Jesus fosse semelhante ao comportamento dos outros líderes. Mas Jesus, ele não age como outros líderes agiam naquela época. Pelo contrário, Jesus, ele se aproxima, em alguns momentos até toca no leproso, porque o único interesse que Jesus tem é de curar, é de libertar, é de oferecer salvação. Jesus não está ali para atirar pedras. Jesus está ali para trazer cura, resgate e dignidade do ser humano. E o texto ainda prossegue
num destaque interessante. Lá no verso de número 15, diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e era este samaritano, sugerindo que os outros 9, já que foram um total de 10 que foram curados, os outros 9 deveriam ser judeus. E por que eles não voltaram? A semelhança do samaritano que voltou. Nós precisaríamos talvez olhar com um pouco mais de atenção aquilo que está registrado lá no capítulo 3, no verso 7, quando as multidões saíam para receberem o batismo de João, e João, olhando o comportamento daquela gente, vendo que eles eram batizados, mas não tinham uma mudança da sua maneira de viver, ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos de arrependimento. E não venham dizer que temos por pai a Abraão, porque Deus pode suscitar destas pedras filhos a Abraão. Nesse sentido, o destaque é que os judeus entendiam que, por terem o sangue de Abraão correndo em suas veias, havia promessa e Deus era obrigado a cumprir essa promessa na vida daqueles que eram filhos de Abraão. Daí o comportamento de arrogância do judeu. Mas Jesus, ao fazer esse destaque e ao reconhecer naquele samaritano uma atitude de agradecimento, ele vai dar àquele samaritano muito mais do que a cura. Porque o próprio Jesus, ele diz assim no verso 19, disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aquele que teve uma atitude de gratidão, uma atitude de reverência, uma atitude de reconhecimento, recebeu de Jesus muito mais do que a cura da sua enfermidade. Ele recebeu de Jesus a cura da sua alma. Que possamos todos nós, nesses momentos em que reconhecemos a grandeza de Jesus, a grandeza do feito, se aproximando da data em que a gente comemora o nascimento de Cristo, nós devemos reconhecer que o maior feito não foi o seu nascimento, mas sim a morte na cruz, em que ele, com o derramamento do seu sangue, nos comprou uma salvação eterna, a salvação das nossas almas, de modo que não seremos mais banidos eternamente da presença de Deus, mas viveremos eternamente na presença do Senhor. Que possamos, acima de tudo, ter essa atitude de gratidão diante do altar do Senhor, porque Ele nos cura das nossas tragédias, dos nossos flagelos, de tudo aquilo que traz angústia e aflição à nossa alma. Mas Ele faz muito além do que trazer dignidade à nossa vida. Ele nos concede uma salvação eterna mediante a morte de cruz, e que possamos ser eternamente agradecidos a Deus por tamanho feito na vida de cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe e nos dê a sua paz. Obrigado, reverendo Luciano, pela palavra. Que o Senhor confirme no nosso coração a mensagem que a gente acabou de ouvir. Nós vamos ter o nosso momento de intercessão e eu queria compartilhar com vocês que o nosso presbitério está duplamente de luto. No domingo passado faleceu a nossa irmã Luzia, da Igreja Nova Jerusalém, lá em Bom Sucesso, e hoje
faleceu a diaconisa Edna, da Igreja de Jardim América. A gente sente muito com as famílias, com as igrejas, a dor da perda, da separação, mas ao mesmo tempo agradece a Deus pela certeza que a gente tem da vida eterna, para essas duas irmãs que foram fiel, zelosas, dedicadas a seus ministérios, às suas famílias e à igreja onde elas serviram por tantos anos. A gente chora a saudade, mas se consola com a certeza da ressurreição. Nós vamos orar também pelo presbítero Marcos, que está se recuperando de uma cirurgia, por outras pessoas enfermas, por outras famílias enlutadas, na certeza de que Deus nos ouve, nos consola e nos conforta. Antes da oração, o grupo Novo Tom vai cantar para a gente a canção Falar com Deus. E depois o presbítero Edirane ora. Após a oração do presbítero Edirane, a gente vai ouvir Mateus Riso e Luciana cantando a música O Seu Amor, que fala justamente que a gente pode ir mais longe se Deus estiver junto com a gente. Vamos então ouvir a canção, orar com o presbítero Edirane e depois confirmar a nossa fé com a certeza que se nós estivermos perto do Senhor, Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele nos fortalece. Oremos então. Comigo. Na oração encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Quero ouvir mais de vocês. Céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. As obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Vamos louvar o Rei do Universo. Levantem suas vozes.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, nós nos achegamos a Ti, colocamos, Senhor, diante de Ti os nossos corações. Estamos, Senhor, angustiados, estamos tristes. Os momentos que passamos são difíceis. Vivemos, Senhor, dias de muita inquietação. Mas nós confiamos, Senhor, na Tua palavra. Confiamos, Senhor, que Tu estás conosco. Confiamos, Senhor, que Tu estás atento às nossas orações. Ó Senhor, colocamos diante de Ti a nossa tristeza, o nosso lamento, Senhor. Perdemos a nossa querida Edinha, mas temos, Senhor, o consolo de saber que ela está contigo. Ó Senhor, consola os nossos corações. Lembramos-nos, Senhor, também desta irmã lá da Nova Jerusalém. Acreditamos, Senhor, que o nome seja Luzia. Que esta família, Senhor, possa ter também o Teu consolo, possa receber de Ti, Senhor, a tua unção. Ó Senhor, são tantos, Senhor, os enfermos. Lembramos-nos do nosso irmão Marcos. Ó Senhor, age no nosso meio. Traz, Senhor, cura para aqueles que estão acamados, para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados. Ó Senhor, colocamos diante de Ti esses nomes, porque sabemos que Tu tens a resposta, sabemos, Senhor, que Tu tens a solução para todos os nossos problemas. Age, Senhor, no nosso meio. Age, Senhor, nas nossas vidas. Age no nosso bairro, na nossa cidade. Ó Senhor, aqueles que ainda estão sofrendo por conta desta pandemia. Ó Senhor, dá a todos nós, Senhor, livramento. Age, Senhor, no nosso meio. Recebe, Senhor, a nossa oração. Recebe a nossa súplica. Este é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Quando eu chorei e as lágrimas cairão, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Jesus chegou e então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo ar. Foi ali no alto
corações cansados de chorar, mas quando estou contigo, feche os olhos, eu posso ver o céu a me guiar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo ar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo ar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. Que eu aprendi. Que eu aprendi. Eu sou Sou forte forte pra lutar. E agora, Pai, te pedimos que tu nos ensine novamente a oração que tu ensinaste os discípulos e o teu povo, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Chegamos a mais um final de culto, entramos para adorar, saímos para servir. Esse é o nosso desejo. E que o Senhor esteja nos abençoando. Desejo a você uma linda semana, uma vida inteira de realizações, de sonhos, de projetos, esperanças, enfim. Que Deus esteja sempre contigo, meu irmão e minha irmã. Recebamos a bênção. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E faça resplandecer a luz do seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nosso Deus sobre nós levante suas mãos protetoras e abençoadoras, hoje e para sempre. Amém. E assim, irmãos e irmãs, chegamos ao final do culto de hoje. Queremos agradecer muito a Deus a oportunidade de a gente estar junto, mesmo estando separado. A gente sabe que o nosso culto chega em muitos lugares pela internet. A gente gostaria até que, se possível, você desse um retorno, se você tem alguma sugestão, alguma crítica, alguma música, algum cantor que você gostou de ouvir no passado, que você gostaria de ver de novo. Se você pudesse, comunica com a gente através do WhatsApp e a gente vai
poder fazer o que a gente faz com algumas pessoas, né? Colocar no culto as sugestões de músicas que a gente recebe de vocês. Queríamos informar que estão chegando agora essa semana as agendas para 2022. É uma parceria da Igreja Presbiteriana Independente com a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. A Igreja Nacional está doando essas agendas para os pastores, assessores, secretários, mas elas podem ser compradas no site da editora Pendão Real por qualquer membro da IPU. Elas podem servir para a gente acompanhar o calendário litúrgico, tem informação de todas as nossas igrejas, dos pastores, dos órgãos de direção da igreja. Então, pensa na possibilidade desse ano você adquirir uma agenda da Igreja Presbiteriana Independente em parceria com a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Nós vamos terminar o culto de hoje. A gente já nos últimos cultos tem colocado umas músicas natalinas meio em forma de rock, algumas coisas assim, fora um pouquinho da nossa rotina. A gente vai ouvir agora Carol of the Bells, tocada por uns irmãos da Argentina. O baixista desse grupo é um rapaz amigo meu que já está com o Senhor, e quem toca guitarra é o filho dele. Então, a gente vai terminar o nosso culto com essa canção de Natal num estilo mais moderno, num desejo de que a gente esteja sabendo se comunicar com os irmãos da nova geração. Vamos então ouvir Carol of the Bells e a gente termina o culto nesse clima de alegria, de gratidão a Deus e de preparação pela chegada do Natal, por esse período do Advento em que a gente está se preparando para ele. Amém? Fica na paz, em nome de Jesus. A gente se vê semana que vem, terceiro domingo do Advento.